Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, canal do Professor Capuzzi aqui no YouTube, que tem a intenção de solucionar as provas da OAB, da Advogados do Brasil, especialmente a segunda fase. Nos primeiros vídeos, nós estou me atendo a solucionar as peças prático-profissionais. Neste vídeo, vou comentar o exame 16, o 16º exame da Ordem dos Advogados do Brasil, gerado pela FGV. Vamos diretamente, eu vou ler aqui na tela que está abaixo da câmera, você vai lendo na sua casa, acompanhando. Se quiser também pode clicar na descrição do vídeo, temos o problema, temos o gabarito e temos o modelo desta peça, ok? Vamos lá, arregaçando as mangas e vamos lá. A sociedade empresária Pedreira TNT Limitada foi condenada em primeiro grau na reclamação trabalhista movida pelo ex-empregado Gilson Cardoso de Lima. Processo tal, não vou ler aqui. Oriundo da 80ª Vara do Trabalho de Florianópolis. Vamos para a lousa? Vamos anotar. Sociedade empresária Pedreira TNT Limitada. Foi condenada em primeiro grau na reclamação trabalhista movida por Gilson Cardoso de Lima. Então, vamos lá. Gilson Cardoso de Lima. Opa, Gilson Cardoso de Lima. Vim aqui, corrigiu Lima. Vamos lá. Gilson Cardoso de Lima. Pronto. No processo número X, esta numeração é de significativa importância para que você possa elaborar e, consequentemente, interpor o seu recurso ordinário. Então, não despreze os dados é bom, né? Os dados mencionados pelo seu examinador. Perfeito? Oriundo da 80ª Vara do Trabalho, 80 Vara do Trabalho de Florianópolis. Beleza? Em Santa Catarina. Legal. Na sentença, depois de reconhecido que o reclamante trabalhou na pedreira por 6 meses, o juiz. Vamos construir então aqui todo o raciocínio do magistrado e vamos, inegavelmente, entender o que o problema exige, o que o problema requer. O juiz deferiu adicional de periculosidade na razão de 50% sobre o salário básico, pois a perícia realizada nos autos detectou a existência de risco de vida, contato permanente com o explosivo. Então vamos colocar lá, adicional de periculosidade deferido no importe de 50% do salário básico, por conta de contato com explosivos. Ok. 2. Vamos lá. Bem, determinou o depósito do FGTS no período de 2 meses em que o empregado esteve afastado por auxílio-doença previdenciário. Anotando, então, depósitos de FGTS durante o período em que o empregado esteve afastado, percebendo auxílio-doença previdenciário, chamado também B31. Perfeito. Deferiu a multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, porque o pagamento das verbas devidas pela extinção do contrato foi feito na sede da empresa. Então, vamos colocar aqui, artigo 477, parágrafo 8º da CLT, por conta da homologação ter se dado na sede da empresa, não tendo sido homologado no sindicato de classe ou autoridade do Ministério do Trabalho. Bom, perfeito. Vamos superando aqui, já a gente comenta um a um, tá? Deferiu dano moral, determinando que juros e correção monetária fossem computados desde a data do ajuizamento da ação. Então, dano moral, juros, correção do ajuizamento
da ação. Perfeito. Bora lá. Deferiu com base no artigo 1216 do Código Civil indenização pelos frutos de má-fé percebidos pela sociedade empresária, porque ela permaneceu como dinheiro que pertencia ao trabalhador. Então, indenização com base no artigo 1216 do Código Civil. Bem, diante do exposto, elabore a medida judicial adequada para a defesa dos interesses da sociedade empresária. Então, eu tenho que me ater àquilo que interessa, notadamente, a Pedreira TNT Limitada. Só terminando aqui, diante do exposto, é perfeito, as custas foram fixadas em R$200, custas R$200, custas, sobre o valor arbitrado, a condenação de R$10.000. Então, R$10.000. Ok. Responda justificadamente, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Bem, vamos lá. Aqui nós temos um caso relativamente simples, meu querido e minha querida que me acompanha. Não vejo maiores dificuldades na solução desta problemática proposta pela Ordem dos Advogados. É um caso que foi aplicado no ano de 2015, ao AB 16, né? Então nós tínhamos ali em voga, especialmente o debate sobre o artigo 1216 do Código Civil, embora já houvesse jurisprudência simulada a respeito. A questão do moral já havia sido pacificada. O único ponto que eu tenho que explicar para você, antes de começar a comentar um a um, é esta multa do 477, parágrafo 8º, nós não vamos comentar. Por quê, professor? Porque, na verdade, o que se pretende aqui é a multa por conta da não homologação do termo de rescisão do contrato de trabalho ter sido feito, não é, no sindicato ou perante um órgão do Ministério do Trabalho. Essa previsão específica nós não temos mais na CLT. Não temos mais essa previsão hoje, de modo que após a reforma trabalhista, esta exigência e mais ainda a homologação, não é, de termos de rescisão do contrato de trabalho após um ano de trabalho, que era o que se dava especialmente aqui, né, ela também não existe. Então, qual que era o fundamento para você rebater a época? Não é? Olha, a homologação foi feita na sede da empresa e não foi levada a efeito no sindicato, justamente porque o trabalhador tem apenas, ou tinha apenas 6 meses de carteira assinada. 6 meses de CTPS. Tanto que o próprio problema é muito claro ao dizer que o juízo reconheceu que o trabalho se deu diante de um período de 6 meses. De modo, então, que com base na previsão antiga da CLT, lá no 477, essa homologação não teria de ter sido levada a efeito no sindicato. Esse era o tópico que deveria ser abordado pelo candidato à época, justamente porque essa previsão se fazia vigente no momento. Atualmente, repito, nós não temos mais essa previsão. Tem que homologar no sindicato após um ano ou menos de um ano. Não existe mais. Tudo bem? Perfeito, salvo quando uma norma coletiva assim o disser. O que não é o caso aqui, nós não temos nenhuma notícia a respeito. Então, o que nós tínhamos que prestar atenção, no caso concreto lá em 2015, era este argumento, que eu não vou comentar, justamente, repito mais uma vez, porque não se faz presente mais na legislação brasileira. Tudo bem? Vamos lá. Basicamente, se você pegar a estrutura do gabarito deste problema, temos lá indicação do recurso ordinário da empresa com base do 895, item 1 da CLT. O 895, inciso 1 da Consolidação das Leis do Trabalho, é a norma legal que prevê o cabimento do recurso ordinário
para um Tribunal Regional do Trabalho diante de uma sentença de primeiro grau, diante de uma sentença prolatada, proferida por um juiz do trabalho. Isso está lá no modelo disponibilizado no link da descrição do vídeo. Tudo bem? Direcionamento do recurso ao juiz de primeiro grau e destinação das razões ao TRT. Como nós já fizemos em algumas outras soluções aqui no nosso canal, siga o modelo que está designado, está disponibilizado, melhor dizendo, para você, no link da descrição do vídeo. Nós temos o direcionamento do recurso, né, a interposição do recurso em uma primeira página ali no PDF e posteriormente, a partir da segunda página, né, nós temos as razões recursais dirigidas ao TRT. Isso você analisando e verificando esse modelo que está disponível aí no link da descrição do vídeo, você compreende perfeitamente. Tá certo? Por isso que eu não trago aqui, fico rememorando vídeo após vídeo. Tá? Eu presumo que você tenha conhecimento desta temática e se não o tiver, não tem problema. Você pode me chamar no Instagram, @professor Capuzzi, eu converso, a gente tira as dúvidas, ou ainda, se preferir, você clique e na descrição do vídeo, abre ali o link do Google Drive e acesse, tudo bem? O modelo disponibilizado para você, de modo que não percamos tempo com isso. Diretamente, né, ao que importa. Como nós estamos interpondo um recurso em nome da Pedreira TNT Limitada, é importante, né, ou é de fundamental importância que você faça menção ao recolhimento das custas no valor dos reais. É isso que diz o gabarito disponibilizado pela ordem. Veja lá, ó, indicação do recolhimento de custas e depósito recursal. Veja, as custas já estão fixadas no valor de R$200, de modo então que você pode indicar na peça de interposição ao juízo que as custas de R$200 estão quitadas, vírgula, bem como também o depósito recursal. Depósito recursal você não tem como falar o valor dele, justamente porque no caso concreto, você teria que ter conhecimento de portarias, ou de uma portaria, ou, salvo melhor juízo, de uma resolução, né, editada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que não se faz necessário para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Então você deixa ali o cifrão da nossa moeda corrente no país e o valor em aberto, indicando que o depósito recursal se encontra recolhido. Tá bom? Perfeito? Diretamente para o problema, uma questão absolutamente fácil de ser resolvida. Perceba que o magistrado aqui se equivocou absolutamente, totalmente, fixando o valor de adicional de periculosidade no importe de 50%. Né? O artigo 193, parágrafo 1º da CLT, de forma nenhuma tem essa previsão. Ele é muito claro no seguinte aspecto: adicional de periculosidade em qualquer, ou por conta de qualquer agente nocivo, 30% sobre o salário base. 30% sobre o salário base. Está lá na lei. Eu vou ler com você. Ó. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Quando se fala salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações em lucros da empresa, se entende que é a par do salário base, tudo bem? E não o salário mínimo. Fazendo menção a esse dispositivo legal e argumentando nesse sentido, neste aspecto, você vai ver no modelo, a pontuação está garantida e este caso, esta nossa temática, esse nosso ponto está solucionado. Então, vou colocar aqui um OK 193, parágrafo 1º da CLT, que é o fundamento. Tá bom? Bom, prosseguindo, veja lá. Sobre FGTS, o auxílio comum é o que está
dizendo o próprio artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036, o auxílio, ou melhor, a percepção do auxílio-doença comum não dá direito ao empregado de compelir o empregador a recolher os depósitos a título de FGTS. Qual auxílio-doença que dá direito? O auxílio-doença acidentário. Perceba que no caso aí, o artigo 15, parágrafo 5º da 8.036, eu vou ler, ó, o depósito de que trata o caput deste artigo, que é o depósito referente à FGTS, é obrigatório, está na lei, em casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório, evidente que no caso, e licença por acidente do trabalho. Qual é a licença por acidente do trabalho? O antigo auxílio-doença acidentário, né? Ou por incapacidade temporária, que é a nomenclatura nova hoje da Previdência, a partir de 2019. Mas o nome especificamente não é tão importante quanto a concepção de você saber que o afastamento recebendo um benefício previdenciário por incapacidade temporária, um benefício comum, ou seja, estava jogando bola no final de semana, enfim, me lesionei e permaneci afastado do trabalho por 2, 3, 4 meses. Tenho direito a que o empregador continue depositando o FGTS enquanto estou afastado? Não. Agora, se me afastei por conta de um acidente entendido como do trabalho à luz da Lei da Previdência, 8.213, né, aí sim, se eu estou recebendo um afastamento por incapacidade temporária de índole acidentária, então sofremos um acidente, um incêndio, um acidente de maneira geral, ou fui vítima de incêndio, de ataque terrorista, de inundação no ambiente do trabalho, pela lei da Previdência considera-se acidente de trabalho para fins previdenciários. E, portanto, você recebe o auxílio-doença acidentário. Desse modo, à luz do artigo 15, parágrafo 5º, o empregador tem que depositar FGTS. Solucionada a questão. Então veja que o juiz condenou a empresa Pedreira TNT Limitada, perdão, a depositar o FGTS durante os 2 meses que o nosso glorioso Gilson permaneceu afastado recebendo o B31. B31 é o auxílio-doença comum. Está errada a sentença, de modo então que o fundamento está no 15, parágrafo 5º da lei do Figuetes, da lei do FGTS. Beleza? Tudo bem? Prosseguindo, vamos lá. Multa do 477 aqui no gabarito a gente pula, não vou resolver, beleza? Dano moral. O juiz, então, fixou uma condenação de dano moral. Do que, professor? Não sei. O problema não fala. Só fala que foi condenado a dano moral. E o gabarito, ou melhor, o problema diz que o juiz fixou a indenização por dano moral, atribuindo que houvesse a incidência de juros de correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Bem, veja só, nós temos uma súmula 439 do Tribunal Superior do Trabalho, uma súmula antiga, diga-se de passagem, né, que diz de modo diametralmente oposto. Eu vou ler com você a súmula, sugiro que você leia aí na sua casa. Veja comigo. Súmula 439. Nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou alteração de valor. Então veja, o que a súmula fala? Atualização monetária a partir da data do arbitramento. Arbitramento. O que é a data do arbitramento? É a data da sentença. É a data de quando o juiz decidiu. Prosseguindo, os juros desde o ajuizamento da ação, nos termos do 883. Juros desde o ajuizamento. Eu vou te explicar. Então nós temos um valor, vamos imaginar, chutando aqui, R$2.000 a título de dano moral. Tá bom. Pela súmula, presta atenção no que eu estou falando aqui. Isso aqui é importante. Pela súmula, o que
Qual é a ideia? Correção monetária, ou seja, a atualização desses R$ 2.000 por perda inflacionária se dá a partir do arbitramento. Começa a correr a correção monetária pela súmula a partir do arbitramento, a partir da sentença. Já juros a partir do ajuizamento da ação. Pela súmula. Fato é que, presta atenção, hoje não é mais assim. Vixe, por quê? Veja só, nós tivemos a ação direta de constitucionalidade 58, apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que de forma muito en passant decidiu, vou trazer de forma bem rápida aqui, decidiu que para a atualização dos créditos trabalhistas deve ser utilizada a taxa chamada Selic. Vou pegar verde aqui. Selic. Beleza? Taxa Selic. Bom, qual que é o esquema? A taxa Selic, ela não consegue se dividir. A taxa Selic é uma taxa única, é um percentual único que engloba correção monetária mais juros. A taxa Selic engloba correção monetária mais juros. Perceba que a súmula 439 diz: correção monetária da data do arbitramento, juros da data do ajuizamento da ação. Eu não consigo dividir. Se a taxa Selic é um percentual que morde e engloba os dois, eu tenho que decidir por aplicar esse percentual ou da data do ajuizamento da ação ou da data do arbitramento. E aí, o que o TST vem falando? O TST vem aplicando a taxa Selic depois da decisão no ADCT não, ADC 58, ação direta de constitucionalidade, a partir do arbitramento do valor. Então veja, essa primeira parte que fala do ajuizamento da ação caiu por terra. Ô professor, será que a OAB vai pedir isso? Acho que não. Acho que hoje não. Até porque esse posicionamento do TST nem está sumulado, tá? Não está sumulado. Esse posicionamento do TST, ele é um posicionamento que vem sendo gestado. Eu até coloquei aqui, né, para ler um trechinho de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, né? Quando se trata de indenização decorrente de danos morais, deve ser respeitada a súmula 439, combinada com a ADC 58 do STF. Portanto, aplique-se a taxa Selic a partir da decisão de arbitramento ou alteração do valor. Matou. Pronto. Então, eu aplico a Selic quando do arbitramento do valor, quando da decisão, quando da fixação do valor de indenização por dano moral. Tudo bem? Perfeito? A lógica para nós solucionarmos à luz da súmula 439, que estava sendo pedida no problema, era, olha só, o juiz fixou juros e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Você teria que pegar a súmula 439, que estava vigente em sua integralidade no momento, e dizer, os juros tudo bem, a correção monetária só a partir do arbitramento. Hoje, como se aplicaria? Selic a partir do arbitramento e acabou, sem distinguir juros e correção monetária. Tá bem? Tudo bem? É algo que é um pouco complexo, né? Não envolve uma apreciação de conteúdo pertinente ou próprio da prova da OAB, mas eu não posso ser leviano, eu tenho que trazer o conteúdo para você aqui. Tudo bem? Então, acho que de fundamental importância que você saiba, tá? Para finalizar, nós vamos diretamente para a indenização pautada no 1216. O que é isso? Vamos lá, tem que ir de leve aqui. A indenização que o 1216 prevê é uma indenização relacionada a direitos reais, a direito das coisas, que se vincula ao direito civil.
indenização que é devida ao proprietário de uma determinada propriedade, de determinado imóvel, pelos frutos percebidos de má-fé por aquele que possui o imóvel. Veja que é uma indenização que parte da análise da má-fé daquele que ocupa o imóvel e se relaciona única e exclusivamente a direitos reais, a direito das coisas, que em nada tem a ver com o direito do trabalho, que consubstancia em sua maioria uma gênese de índole alimentar, parcelas de índole alimentar. De modo que alguns juízes, à época, 2012, por aí, 2013, vieram construindo, doutrina também, né, veio construindo a ideia de que, olha, presta atenção comigo, eu tenho que pagar horas extras para a Maria. Eu sei que eu tenho que pagar as horas extras para a Maria e não pago. Este dinheiro, este valor, este numerário, evidentemente permanece, que sou o empregador. Estou retendo este valor a título de horas extras da Maria. Enquanto a Maria está trabalhando, ela não está recebendo as horas extras que lhe seriam devidas. Eu estou retendo este valor e, presumidamente, utilizando este valor para outras finalidades, que não aquela princípio, que é pagar a Maria. Dessa forma, trouxeram, estudiosos do direito do trabalho, trouxeram essa previsão do 1216 de forma analógica, podemos pensar dessa forma, de forma similar a casos trabalhistas. Olha, o Antônio não pagou as horas extras em época correta, reteve de má-fé, que é o que previu o 1216, reteve de má-fé a verba ou numerário que era da Maria, de modo então que ela, além dos valores, além do valor relativo às horas extras, também tem direito a uma indenização por conta dos frutos percebidos de má-fé. Eu fiquei com o dinheiro, esse dinheiro gerou frutos para mim, investimentos, né, aplicações, etc, etc. Eu tive rendimento através deste dinheiro que era da Maria, mas ficou comigo. Essa é a ideia de 1216, que tentou se aplicar no direito do trabalho. Contudo, a regra do 1216 ela é pura e simplesmente direcionada a coisas, direcionada a direitos reais, relacionados à propriedade, posse e propriedade, e não a direito do trabalho, que inclusive tem uma penalidade específica. Caso eu retenha um valor que é do fulano e não o pague, qual é a penalidade? Selic, atualmente, juros e correção monetária a partir da Selic. Esta é a penalidade. Se eu segurar um dinheiro que é seu, por 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 20 meses, a cada mês, a Selic vai comendo juros e correção monetária, e quando eu for devolver ou quando eu for instado a pagar, eu tenho que pagar atualizado esse valor, bem como também tanto corrigido pela correção monetária, como também a par dos juros, que hoje se consubstancia em uma parcela só, que é a Selic. Esta é a penalidade, e não a indenização prevista no 1216. De modo que a súmula 400 e... deixa eu só ver aqui, a súmula 445 do TST deu uma retada nessa ideia. Falou, ó, a indenização por frutos percebidos pela posse de má-fé, prevista no 1216 do Código Civil, por tratar-se de regra afeta direitos reais, mostra-se incompatível com o direito do trabalho, não sendo devida no caso de inadimplemento de verbas trabalhistas. Acabou. O juiz condenou, não condenou? Arbitrou uma indenização com base no 1216. Olha, você ficou aí com o FGTS gerando lucro para você, do Gilson, você ficou com o adicional de periculosidade que não foi pago, você também ficou com esse dano moral, com essa indenização, com esse valor que era do Gilson e não pagou e está pagando só agora. Você ficou retendo frutos pela posse desse dinheiro de má-fé.
de modo então que vou enfiar uma indenização em você. Fala valor? Não fala. Fala lá. Indenização com base no 1216. O que você tem que falar no recurso? Olha, à luz da súmula 445, o 1216 é inaplicável ao processo de trabalho, ou melhor, inaplicável ao direito do trabalho, a relação jurídica de direito material consubstanciada entre empregado e empregador. Não é aplicável. Pronto, você derruba a tese que foi consubstanciada na sentença. Tudo bem? Esta é a ideia, então. O que mais? Acho que só, né? Diante deste problema, eu disse que não era um problema tão complexo, embora essa do 1216 e a questão moral, você deveria se debruçar um pouco mais. Né? Teria que ter argumentos mais sólidos para poder rechaçar aquilo que foi parametrizado na decisão judicial. Além disso, então, para terminar, temos o conhecimento que deve ser pedido. Né? Portanto, requer o conhecimento do recurso, bem como também o seu provimento para modificar a sentença de primeiro grau, a sentença, né, enfim, já proferida pelo magistrado trabalhista. Além disso, data, local, advogado, OAB, enfim, tudo isso você tem modelo no descritivo do vídeo. Perfeito? Esse foi o comentário relativo ao 16º exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB 16. Sou o professor Antônio Capuzzi. Se você quiser um contato direto comigo, fique à vontade, @professor Capuzzi lá no Instagram, tá? Pode me chamar, a gente vai conversando, vai trocando ideias. E eu peço que você este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, porque para mim é muito importante para que eu possa continuar gerando conteúdo. Um abraço, fique com Deus, até a próxima, tchau!